Ele tinha 14 para 15 anos. Foi exatamente o término da 8ª série, entrando no 2º grau. Naquela época que busquei ajuda, era simplesmente um uso de maconha, parecia ser recreativo, não sei, mas tudo muito novo para mim. E realmente a doença se instalou e eu tive que agir e fiz uma internação quando ele tinha 17 anos. Foi a primeira internação do meu filho. Ele começou com cigarro, tabaco, maconha, álcool, cocaína. Eu frequentava Naranon, então eu aprendi certas coisas que eu não ficava mais no controle o tempo todo, querendo ver se tinha, se não tinha, se tinha largado, se não tinha largado. Eu resolvi tocar minha vida e deixei ele tocar dele. Passaram-se anos, até que um dia eu sou surpreendida com a Polícia Federal batendo na minha porta, invadindo a minha casa. Meu filho estava envolvido numa quadrilha internacional. Tinham escutas telefônicas e lá em casa foram encontrados, neste dia que a polícia entrou na minha casa, 12 tabletes de maconha e uma balança. Essa balança não adiantou, realmente caracterizou tráfico. Ele foi preso e foi assim, a casa caiu. Eu sei que meu filho não é bandido, eu sei, porque ele não tem essa característica, mas ele cometeu um crime e ele ia arcar com as consequências. Não fiz nada para aliviar, nem para subornar, nem para andar rápido, não fiz nada. Dei a ele um advogado, um bom escritório, um escritório muito de renome, consegui fazer um acordo de pagamento e ele ficou 4 anos e uns 2 ou 3 meses preso. Dr. Jorge Jaber foi quem me deu o respaldo de tudo, como agir, como me portar, o que negociar, o que não negociar, o que é certo, o que é errado. Se eu não tivesse esse apoio, talvez eu não tivesse tão tranquila lidando com essa situação. Eu me especializei em dependência química, eu fui fazer pós-graduação em dependência química e outros transtornos compulsivos, por eu me ver envolvida nessa doença e não saber como lidar. Hoje eu sou terapeuta de família da Clínica Jorge Jaber, eu atendo as famílias, eu dou apoio, faço elo de ligação entre os pacientes e a família, ajudo muito, eu tenho certeza que eu ajudo muito, porque eu me vejo chegando nessas mães que chegam aqui desesperadas. As fases da doença do familiar são paralelas às fases da doença do dependente químico. Ele passa pela negação, ele passa pela aceitação, projeção, tudo que o dependente químico passa, ele passa também. A gente faz aqui um trabalho de ajuda ao familiar, nós temos momentos que a gente atende a eles, diz que aquele momento é dele, mas ele não consegue, ele fala o tempo inteiro com o filho, com o marido, com a esposa e não consegue se desligar e olhar para si. A gente só quer que o familiar olhe para si, entendeu? Porque ele se tratando, ele estando bem, ele vai saber dizer um não com amor. Porque o dependente químico ele tem uma pressa, ele tem uma ansiedade que quer as coisas na hora. A pressa é dele, não é minha. Então a família que está se fortalecendo, está se tratando, ela não entra no jogo deles. Mas tem família que é cega. Então, eu conto mesmo no meu programa familiar, eu digo, eu tinha uma mãe que quando o filho tinha alta médica, ela entrava em depressão. Porque ele saía bem e ela não precisava cuidar dele. Ela entrava em depressão. Quando o filho estava internado, era a pessoa mais alegre do mundo, porque o filho estava aqui. Eu cito exemplos, mas parece que é na casa do vizinho, que não é dentro de casa, e a gente vê a história se repetindo. Tem pessoas que não ficam bem quando o filho sai, quando o marido sai,
Aí vem toda a insegurança dela que não se tratou. E agora, o que eu vou fazer? Ele está cumprindo as horas, as regras, está fazendo tudo sugerido. O que eu vou fazer? Não sabe o que vai fazer da sua vida. Então, essa é a importância do familiar se tratar. Tudo que eu falo é porque eu já experimentei. E dá certo, e funciona. Eu não falo porque li, porque aprendi, porque me disseram. É porque eu fiz e deu certo.